Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui de volta para conversarmos sobre direito de família e direito das sucessões. E o tema de hoje é algo que gera muitas dúvidas e conflitos. A gente vai conversar hoje sobre as diferenças da guarda unilateral e da guarda compartilhada e o qual seria a melhor situação, respondendo algumas perguntas de vocês. Mas antes de nós entrarmos no tema, eu vou pedir para vocês clicarem no gostei, se inscreverem no canal e clicarem no sininho para receber as notificações, beleza? E não deixe de seguir as minhas outras redes sociais, lá tem muita coisa interessante. Elas estão aqui embaixo, em algum lugar na tela, é só você ir lá, escrever o nome e acessar que tem muita coisa legal. Antes de começar o vídeo, solta a vinheta. Antes de explicar para vocês o que é a guarda unilateral e o que é a guarda compartilhada, eu preciso explicar o que é a guarda. É uma coisa que quase ninguém fala e às vezes parece algo óbvio, mas ninguém entende o que é, e por isso que muitos erros e conflitos acontecem entre os pais, ou até ameaças de um para o outro e coisas do gênero. Então, vamos lá. Primeiro, o que é a guarda? A guarda são as responsabilidades entregues a um ou aos dois pais, ou seja, aquele conjunto de direitos e deveres que aquele pai vai adquirir em razão da criança e em relação a ela, entenderam? Então são os deveres de cuidado. As modalidades vão trabalhar com a divisão desses deveres, ou seja, como que essa responsabilidade vai se dividir entre cada um, tá bom? Agora que a gente já sabe o que é a guarda, o que significa ela, vamos tentar entender o que é a guarda compartilhada e como ela funciona. Essa modalidade de guarda foi introduzida no sistema, ou seja, foi posta no Código Civil lá em 2008, tá bom? Então, desde 2008 ela existe e ela é a regra do sistema. Em qualquer situação, ou na maioria das vezes, se aplica ou deve se aplicar a guarda compartilhada. E por que deve se aplicar a guarda compartilhada? Porque a guarda compartilhada ela é basicamente a divisão dessas responsabilidades entre os dois pais. Tanto o pai quanto a mãe, eles vão ter os mesmos deveres de cuidado, de tomada de decisão relacionado ao filho. Entendendo, gente? É basicamente isso. A guarda compartilhada vai dividir essas responsabilidades entre os dois. É claro, vou fazer um adendo. Que responsabilidades estamos falando? De cuidado, educação, saúde e tudo aquilo que vai ser necessário tomar uma decisão no dia a dia relacionado ao seu filho, tá bom? E me parece realmente que a guarda compartilhada é o que deveria funcionar como regra geral, porque os dois precisam estar presentes e ativos na vida do filho, beleza? Agora a gente precisa fazer alguns apontamentos, mesmo que ela seja regra e que, por exemplo, eu a considere muito interessante, ela nem sempre funciona bem. Por quê? As relações entre o pai e a mãe tendem a ser muito difíceis na maioria dos casos. Elas tendem a ser muito bélicas. Como assim muito bélicas? Nossa, que palavra difícil. É simples. Brigam demais, disputam atenção, discutem sobre a criança e não existe um diálogo. Sem diálogo, a guarda compartilhada nunca vai funcionar bem. Em algum momento, um dos pais vai parar de tomar decisão, de participar da vida do filho, e aí ela vai estar só no papel e não vai ser posta em prática. E não é isso que a gente quer, não é isso que o direito, que a lei pretende, tá bom? Então ela só funciona se existir diálogo. E outra coisa, é muito comum a guarda compartilhada ser usada como forma de ameaça por alguns pais. Ah, eu vou pegar a guarda compartilhada para não ter que pagar pensão. Ah, eu vou fazer tal coisa para... Gente, isso é mentira, tá? São coisas diferentes. Pensão é uma coisa, visita é uma coisa, guarda é outra. Elas não se misturam, mesmo que sejam conexas, mesmo que estejam ali trabalhando em conjunto. Não são a mesma coisa. Então, cara, para de fazer essas ameaças que tá feio, não tá legal.
e você só prejudica o seu filho, tá bom? O seu relacionamento acabou, segue com a vida. Entendemos o que é guarda compartilhada, sabemos como ela funciona, entendemos que ela é essa divisão de responsabilidades e que ela só funciona bem se vocês dialogarem. Legal? Então, vamos para a unilateral? Se a guarda compartilhada é essa divisão de responsabilidades entre o pai e a mãe, ou seja, eles trabalhando em conjunto pelo bem do filho, a unilateral ela é um pouco diferente. Por quê? Esses deveres, essas responsabilidades vão ser entregues a um dos genitores. Gente, regra geral, normalmente a guarda unilateral fica com a mãe. Normalmente é a mãe que toma todas essas decisões, que fica com a responsabilidade, que se vira sozinha, porque o cara pega as malinhas dele e vai embora e esquece que tem filho. Isso é muito comum. Então, essa guarda unilateral vai ser a distribuição dessa responsabilidade para um de vocês, um dos genitores, um dos pais, é que vai efetivamente exercer esses cuidados, tá bom? Isso não significa que o outro pai está excluído da vida do filho. Isso também é uma mentira. A guarda unilateral, mesmo que ela passe os deveres para um dos pais, o outro tem o dever, tem a possibilidade de fiscalização, ou seja, mesmo que ele não esteja ali efetivamente tomando essas decisões, ele pode fiscalizar o que está acontecendo com o filho dele, como que a pensão está sendo gasta, aonde esses valores vão, aonde o filho dele vai, como o filho dele está na escola. Ele é o pai, ele tem o poder familiar também, tá bom? Então ele tem esse poder de fiscalização e isso é muito importante para que se evite abusos. E é justamente por isso que foi criado, por exemplo, a alienação parental, tá bom? Porque acontece que algumas mães utilizarem a guarda unilateral ou a existência dela para quererem tirar algum direito do pai, dificultar visitas. Muitas vezes isso acontece por uma má orientação que elas tiveram, não foram bem orientadas, não procuraram um advogado ou algo do gênero. E por isso que essas coisas acontecem e vocês precisam tomar cuidado, porque da mesma forma que quando o pai não está presente na vida do filho, exclui o filho, ele pode incorrer no abandono afetivo, a mãe que dificulta o pai de estar com o filho, de exercer o seu direito de pai, pode incorrer na alienação parental, tá bom? Então essas duas coisas podem acontecer, tomem cuidado, porque é direito do seu filho. Sempre pensem assim, toda vez que eu ataco ou a mãe ou o pai, eu não estou atacando um ou outro, eu estou atacando o filho, eu estou atacando a criança. Ela é que leva a bordoada final, entenderam? Por isso, não briguem e cuidem do seu filho. É diferente de pensão, é diferente de visita e essas coisas todas. Então, se a guarda for unilateral, o pai vai ter direito de visitar, a mãe não tem esse poder de dizer você vai ou você não vai. A mesma coisa que se ela for compartilhada, você não vai lá poder tirar a pensão, beleza? Pessoal, ficou bem esclarecido o que é a unilateral, o que é a compartilhada? Essa divisão de responsabilidades, como isso vai funcionar? Vamos fazer um resumo? Guarda compartilhada é a divisão de responsabilidades entre o pai e a mãe e os dois vão fazer isso juntos. A unilateral, isso é feito por um deles enquanto o outro fiscaliza. Beleza? Eu acho que ficou de uma forma bem simples para todo mundo entender. Então, vamos para algumas dúvidas que aparecem aqui no escritório? Se a guarda for compartilhada, o meu filho vai ter que ficar metade do tempo comigo e metade do tempo com o pai? Gente, não é assim que funciona. Isso se chama lar alternado, tá bom? Metade do tempo no lar de um, metade do tempo do lar do outro. Isso só funciona se o diálogo for muito bom, se as casas forem próximas. Então você tem vários fatores que para fazer isso funcionar. A regra não é essa. Qual é a regra? E normalmente é o mais recomendado, que se escolha um lar fixo para a criança, o lar de referência dela, onde ela efetivamente mora, que pode ser tanto com a mãe quanto com o pai. Normalmente é com a mãe, porque é muito comum o pai sumir e não tá nem aí para paçoca. Normalmente ele fica com a mãe, é a mãe que exerce esse lar de referência e ela que fica ali com a criança. Então não se preocupe, se a guarda for compartilhada,
ela não vai ser necessariamente dividida num lar de um lar no outro, tá bom? Vai ser estabelecido dias específicos de convivência, dias específicos de visitas, para que vocês dois possam estar junto com a criança. Pensem sempre da seguinte forma: a criança não é um produto seu, a criança não é um bem que você pode pegar, você pode jogar. Não, a criança ela é um ser autônomo que tem vontade própria, que precisa de referências, que precisa de cuidado, que precisa de rotina. Então é muito importante pensar no interesse da criança, tá bom? Vamos para a segunda pergunta? Essa é uma pergunta que muitas mães fazem aqui no escritório também. Se a guarda for unilateral, sou eu que decido quando as visitas vão acontecer? Gente, eu respondi isso lá no meio do vídeo, mas eu já vou falar isso de novo porque é algo muito importante. E mães, prestem atenção, porque isso pode dar muito problema para você. Você pode chegar até a perder a guarda do seu filho para o pai se você cometer algo desse gênero, tá bom? Então vamos lá. A resposta para isso é não. Se a guarda for unilateral, não é você que decide aonde o seu filho vai ficar, tá bom? Normalmente vai ser definido na sentença ou no acordo que você fizer com o pai, na frente do juiz, quais os dias de visita dele, quando que ele vai conviver com o filho, e esses dias têm que ser respeitados piamente. É claro, existem exceções, às vezes o filho está doente ou coisa do gênero, mas em regra tem que ser respeitado e o pai tem que estar sendo informado do que está acontecendo com a criança, tá bom? Não cometam o erro de achar, porque você tem a guarda unilateral, que a lei vai te proteger, que vai todo mundo ficar do seu lado e você vai poder impedir o pai de ver a criança. Isso não vai acontecer, tá bom? Uma hora você vai ter problema. E pais, isso vai um recado para vocês. É muito comum alguns homens chegarem e perguntarem: ah, mas a lei só fica do lado da mulher, a mulher não sei o que, a mulher aquilo. Gente, se você for até o judiciário e mostrar que isso está acontecendo de verdade, o juiz vai te auxiliar, você vai ter ali o seu direito garantido. O que acontece muito é o cara ser um falastrão, falar um monte de bobagem e depois vir aí na internet e querer alegar, querer dizer que a lei só protege a mulher. Isso é mentira, até porque no direito de família, aquilo que se aplica a um, se aplica ao outro. Se você está implicando muito com a mãe, se a pensão é baixa, é isso, não sei o que, cara, vai lá, tenta ficar um mês cuidando da criança sozinho. Tenta lá, com 200 por mês, comprar leite, essas coisas todas para criança. Garanto que você não vai conseguir. Então reclama menos e cuida mais do seu filho. E mães, cuidado com a alienação parental. Não impeçam o pai de conviver com a criança. Você vai ter problema sim. Claro, salvo algumas exceções em que isso se torna impossível, tá bom? Terceira pergunta, e muito comum aqui no escritório também. Algumas mães chegam aqui morrendo de medo quanto a isso. Já falei disso lá no começo do vídeo, mas eu vou falar de novo. A pergunta é: se a guarda for compartilhada, não vai ter mais pensão alimentícia? Gente, isso é mentira. Muito utilizado pelos pais para tentar amedrontar a mãe. Ah, se você fizer tal coisa, eu pego a guarda e não pago a pensão. Ah, eu quero a guarda compartilhada porque eu não vou pagar mais pensão. Gente, é mentira, tá bom? A pensão não tem nada a ver com a guarda. A gente vai fazer um vídeo explicando melhor isso. Vou explicar o que é a pensão, qual a relação disso, para que ela serve, essas coisas todas. Mas, em regra, não é assim que funciona, tá bom? Se a guarda for compartilhada, a pensão está tranquila, vai ter que ser paga pelo pai que não estiver com um lar de referência, tá bom? Normalmente é o pai que acaba pagando para a mãe cuidar dos filhos. E lembrando, a pensão não é para a mãe, a pensão é para os cuidados do filho. E não envolvem só comida, envolvem aluguel, água, luz, internet, lazer, educação, tudo relacionado à criança. Então não vem querer achar que duzentão tá tranquilo para sustentar o filho, porque não tá. É caro manter uma criança. Mas então, quanto a essa dúvida, não se preocupem. Se a guarda for compartilhada, isso não vai impedir de você receber a pensão do seu filho, tá bom? É normalmente uma ameaça vazia que alguns pais utilizam. Por isso é o que eu sempre falo para as mães que chegam aqui no escritório: o conhecimento é a sua melhor e maior proteção. Se você souber como as coisas funcionam, evita-se muitos, mas muitos problemas, tá bom?
e principalmente informações e conhecimentos de fontes confiáveis, pessoas que são especialistas na área, que entendem do assunto e que vão saber explicar e aplicar ela no seu caso específico, beleza? Pessoal, a gente tem várias outras dúvidas, várias outras coisas que eu posso discutir aqui com vocês sobre o assunto, mas o nosso tempo é curto, senão vai ficar muito longo. Então, por hoje é isso, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvidas sobre o assunto, vão lá nas minhas outras redes, tem bastante informação sobre isso. Eu vou colocá-las aqui de novo em algum lugar aqui da tela, é só vocês irem até lá. Vocês podem me enviar mensagem e, pessoal, mandem aí nos comentários os temas que vocês querem nos próximos vídeos, tá bom? Relacionado ao direito de família e ao direito das sucessões, para nós podermos conversar melhor sobre o assunto, tá bom? Não se esqueçam de clicar lá no gostei, de se inscrever e de clicar no sininho. E, gente, toda semana, provavelmente na terça ou na quinta-feira, eu vou colocar um vídeo novo aqui no canal sobre o assunto. Se a coisa desenvolver legal, a gente pode até aumentar aí para uns 2 vídeos por semana, criar uma série. A gente tem uns projetos bem legais para trazer aqui para vocês, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.